Ao vivo, hoje vamos falar sobre que você não precisa ser bom em tudo. Vamos entender mais sobre isso, né? Sou Matheus Morado, psicólogo, hipnoterapeuta, terapeuta individual, de casal e familiar, né? Terapeuta sistêmico. E também sou hipnoterapeuta, trabalhando com hipnose, com processos regressivos, tratamento de vícios, fobias, traumas e assim vai, tá bom? Você vai querer o fone? Você pegou água? Peguei. E o seu celular? Tá por aí, não sei cadê meu celular, se ficou pra lá. É assim que a vida de família é. Tá bom? Então sejam todos bem-vindos. Essa live fica só 24 horas aqui no perfil e depois ela só fica para quem faz parte do grupo no WhatsApp. Beleza? Vou colocar aqui no comentário. Muito obrigado, amor. Beleza, fixado o comentário. Ótimo, vamos encaminhar a live para quem tem que ser encaminhado. Certo? Estão me ouvindo bem? Como está o áudio? Vai chamando o pessoal. Deixa eu mandar aqui agora. Comece assim mesmo. Tá, gente? Tem que mandar pra galera. Mas vai confirmando aí. Como que tá? O áudio, Vivi, Silvia, boa noite. O áudio tá ok? Como estão as coisas aqui? E aí esse tema, hein? Vamos fazer algumas reflexões. Você sabe que eu nunca sou muito previsível, né? Vamos entender os pormenores de tudo isso aqui. Ok. Beleza, então o áudio tá bom. Esperando uns minutinhos aí, né? Espero sempre uns 10 minutos, mas a gente pode ir falando para quem já chegou, tá? Como que é esse tema para você? Você vê com dificuldade nisso? Qual a visão sobre esse tema? Você busca sempre ali estar fazendo tudo, ser bom em tudo? Quando você escuta essa frase, você não precisa ser bom em tudo, só naquilo que está alinhado com o seu objetivo, né? Só naquilo que você precisa ser bom. Essa frase faz você se sentir como? Faz você achar assim, nossa, não, mas está errado. Não está alinhado com o que eu aprendi, com o que eu escutei, com o que me foi ensinado. Ou, né, ou seja, traz um desconforto, ou traz um alívio, uma paz. Nossa, é isso que eu precisava ouvir, é verdade? É sério isso que você está falando? Qual que é a sensação que te traz ao você escutar essa frase? Você não precisa ser bom em tudo, calma lá. Tá? Já vai refletindo desde já. Essa live vai ser uma live bem reflexiva, tá? Fazendo os apontamentos, tá bom? Para ajudar vocês, né? Proporcionar para vocês um caminho de libertação, de coerência, de harmonia, tá? De se entender melhor. Tá bom? Lógico que, tá? Vocês sabem que eu não sou aqui para
passar a mão na cabeça demais e nem para falar que você pode fazer as coisas de qualquer jeito, né? Mas vamos esperar aí mais uns minutinhos, vai curtindo, vai chamando os amigos, familiares, vai compartilhando, tá bom? Para que mais pessoas vão chegando. Ainda não deu os 10 minutos, então a interação de vocês agora é importante. Então todo mundo que entrou, manda um oi pelo menos, fala: oi, tô aqui, tá? Boa noite, o áudio tá legal. São essas perguntas satélites, né, que a gente precisa, a plataforma precisa, para o algoritmo ir conhecendo a relevância da live, tá? A live, aí beleza, boa noite, Rose. A live já é gratuita, o conteúdo já é conteúdo pago gratuito. Então peço essa colaboração da parte de vocês. Já falei sobre empatia, isso daqui é empatia, reciprocidade. Eu ajudo vocês na medida do possível e vocês me ajudam na medida do possível. Compartilha talvez com o chefe, se tiver essa liberdade, colegas de trabalho, familiares, tá? Todas as pessoas que você acha que está alinhado com esse tema, com a necessidade desse tema, tá bom? Uma coisa que eu já vou adiantando, embora eu vou voltar nesse ponto, essa questão de buscar ser bom em tudo, né? Não sei se você tem esse padrão ou não. Tá muito ligado com autocobrança, autocrítica também, né? Então só para eu fazer, tá certo, né? Só para eu fazer um mapeamento. Quem aqui presente neste momento, nesta live, tem essa crença ou vive nessa pegada de que eu tenho que ser bom em tudo que eu faço? Se eu tô fazendo tal atividade, eu tenho que ser o top do top da criatividade. Então não interessa se eu tô fazendo 5, 10, uma, tá? Como que é? Então fala assim: não, Matheus, eu sou assim. Se você tem essa questão essa crença muito rígida de querer ser bom em tudo, muito bom em tudo, tá? Fala aqui: eu sou assim. Coloca na live para mapear. E se você falar eu sou assim, então por favor, meu querido, minha querida, fique até o final dessa live, deguste cada conteúdo que eu passar aqui e colabore com essa live, tá? Uma coisa que eu já vou adiantar, eu vou colocar aqui assim, ó. Pode ver que até eu escrevi, eu sou assim também, tá? Só que mais pra frente eu vou explicar um pouco sobre o meu processo, beleza? Então esse é o conteúdo que eu falei, né? Que pega bastante no meu ponto fraco, é um dos meus pontos fracos. Nossa, Matheus, então como você vai ensinar a gente a sair ou entender essa situação se você também é assim? Eu já melhorei uns 75%. Então nesses pontos até que também eu sou a transformação dessa persona, dessa dor, fica até mais fácil entender vocês. Então vem mais diretivo os conteúdos, tá? E eu vou compartilhar um pouco da minha experiência desse processo também. Beleza? Obrigado, Aparecida. Boa noite. Então, gente, já podemos começar. Chama a galera, curte e vamos começar. Beleza? Eu vou começar falando o seguinte, tá? Eu não tô falando aqui, né, que buscar mais conhecimento é ruim. Não é isso que eu trago, tá bom? E que você deve, na verdade, nem que você não deve ter várias experiências. Sou favorável a você ter várias experiências, tá? E nem que você não deve fazer mais do que uma atividade. Então não estou querendo dizer que
sabe, procurar sempre estudar, se desenvolver, fazer mais de uma atividade, certo? Buscar mais conhecimento, ter experiências diferentes é ruim. Não é isso que eu estou falando aqui, tá? O que eu estou corrigindo e querendo buscar transformar vocês, ajudar vocês no processo, é nesse padrão, tá? Nesse padrão de pensamento disfuncional que faz com que você se cobre, faz com que você tenha uma ansiedade, tá? Fazendo você ficar preso, você acaba se prendendo, tá? Nessas atividades, querendo sempre fazer mais, melhorar mais, porque fulano de tal é ainda melhor. Eu tenho que estar no nível de fulano de tal, certo? E aí você fica nessa vibe com as trocentas atividades que você tem, porém não aprofunda, não tem resultado expressivo, não desenvolve nada, né? Eu sei muito bem sobre isso. Estou no meu processo e cada passo que eu dou, melhor eu me sinto melhor e os resultados vão melhorando também, tá? Então é sobre isso que eu tô querendo trabalhar com vocês, tá? O querer ser bom em tudo e não conseguir ser bom em nada, tá? E ficar nesse estado acaba com a saúde mental, tá? Te acaba com a saúde mental e impede você de viver o aqui e agora, de viver experiências da vida, porque te coloca num estado ali futuro de sempre no resultado, que eu tenho que ser bom, que eu tenho que melhorar, só naquilo que você não fez, naquilo que você tem que fazer, mas aquilo que você fez se perde no meio do caminho, e é o combustível para o seu processo, para a nossa vida, é aquilo que a gente faz. E quando a gente está nesse estado mental de cobrança, de que eu tenho que dar conta, eu tenho que ser bom em tudo, eu não consigo viver no que eu faço, só naquilo que eu tenho que fazer e no que eu deixei de fazer. Entende? Essa é a pegada. Entendeu? Então, eu sou favorável por sempre buscar estudar, a ter mais de uma, né? Aventurar em mais de um ramo, em mais de um tipo de inteligência, mas hoje a gente vai perceber os cuidados, os macetes, as reflexões para executar isso sem causar prejuízo à saúde mental, porque afinal de contas sou um profissional de saúde mental. Combinado? Uma coisa que eu já vou te dizer de cara que é libertador é o seguinte: ninguém é competente em tudo e o tempo todo. Sabe aqueles cara, uns coach doidão que vende essa ideia? Nem esses caras aí, nem os maiores empresários aí do Brasil, os que eu admiro muito, eles são bons em tudo. E eles não são competentes, produtivos o tempo todo. Sai dessa ilusão, sai dessa expectativa, dessa imaginação que é fora da realidade e te causa ansiedade e estresse, certo? Lógico que você não pode usar isso aqui de muleta. Ah, ninguém é bom, ninguém é competente o tempo todo, então tudo bem eu não fazer hoje. Aí você não faz hoje, não faz amanhã, não faz hoje. Então não é isso aqui, não é isso que eu estou trabalhando, tá? Não vem usar minhas palavras para as suas disfunções, tá? Então guarde essa frase: ninguém é competente em tudo o tempo todo. Ninguém, tá bom? Ninguém, ok? Então você não é diferente, tá? Outra coisa importante nessas atividades aqui, pode ver que o tema é: você não precisa ser bom em tudo, você só precisa ser bom naquilo que está alinhado com seus objetivos, com o que você quer. E talvez então seja uma das perguntas mais difíceis que eu já mando de cara para você ir refletindo. E se quiser compartilhar aqui nos comentários, vai ser riquíssimo. É saber o que você quer. O que você quer da vida? Qual o seu objetivo? Que legado você quer deixar? O que você quer? Profissionalmente, porque geralmente essas várias competências, o querer ser bom em tudo, envolve ou as competências profissionais, diversas atividades laborativas, né, da questão de laboral, e muitas pessoas mesclam um pouco ainda com as questões afetivas, familiares. Eu tenho que todo o tempo ser um profissional perfeito em diversas áreas e ter mais de um campo de atuação e de hobby. Os hobbies dos meus amigos que eu participo também, eu tenho sempre que estar lá no top.
e eu tenho que ser o mais top do pai, o do esposo, do filho, e assim vai, né? Mas então, o que você quer ser lembrado? O que você quer na vida? Eu quero ser conhecido como a pessoa, o profissional mais novo da minha área que conseguiu tal resultado, que conseguiu faturar tanto, que conseguiu desenvolver tal projeto, que conseguiu resolver tal problema. Eu quero ser lembrado mais por uma questão familiar mesmo, de ser o melhor pai possível para os meus filhos, ser o melhor marido para minha esposa. E se engane de quem acha que quando sai da questão profissional, vem para a questão afetiva, eu quero ser um bom namorado, uma boa namorada, marido, esposa, pai e até filho, que isso não demanda estudo também, tá? E isso também demanda estudo. Você pode não receber monetariamente, mas de certa forma é um serviço também que você faz, é uma função que você desempenha e que tem muitos problemas, questões que é difícil de resolver, que a gente não é treinado para isso, certo? Então também envolve estudos. Então, saber o que você quer. Então anota essa pergunta aí, papel e caneta, e anota. O que eu quero? O que eu quero na vida? Profissionalmente, se você quiser, você pode até, se tiver mais de uma, né, pode dividir por áreas. Na área familiar, na área financeira, profissional, entendeu? O que você quer, tá bom? Outra coisa importante, no que você é bom. Quais são suas habilidades? Tá? O que você gosta? Né? Geralmente a gente trabalha um acróstico, né? Gosto e faço, gosto e não faço, tá? Aí tenho não gosto e também não faço, né? Não, que é os dois. E tenho faço, mas não gosto. Olha a diferença, gosto e faço. Gosto, mas não faço. Aí tenho não gosto, mas eu faço. Não gosto e também não faço. É importante você mapear isso. E talvez você pode partir, né, do início, né, de um ponto, talvez pode ser ter mais fácil no lado negativo, no sentido que no que eu não sou bom. Se você responder, se questionar no que você é bom é difícil, comece então a mapear no que você não é bom. Que às vezes é mais fácil a gente perceber o que a gente não é bom do que naquilo que a gente é bom. Então tudo isso é um processo de você saber o que você quer, onde você está indo, quais alternativas você pode seguir, né? Isso entra lá para o tema de live que está para ser sorteado por aí, no objetivo de vida, ou também num tema de orientação profissional, tá bom? Um outro ponto que acaba colaborando com essa crença disfuncional, com esse padrão de pensamento de eu tenho que ser bom em tudo, é um pensamento de que você tem que ser multitarefas porque você tem que fazer tudo sozinho, você não pode depender nada de ninguém, né? Essa desconfiança. Isso é totalmente um tiro no pé. Porque se você for ver histórias de vida de qualquer grande empresário, de pessoa bem sucedida, ela não chegou lá sozinha não. Ela teve o mérito dela, mas ela teve um bom network, ela teve contatos, pessoas que colocaram ela para cima, pessoas que abriram portas para ela, pessoas que quando ela começou a construir um negócio, empreender, ela começou atrás de equipe, de parceiros, de sócios que supriam as carências. Porque é mais fácil você achar alguém que é bom e você ser amigo de alguém que é bom naquilo que você não é, do que você desenvolver aquela habilidade. Não que eu desconsidero que é interessante e importante eu buscar ver o que eu não sou bom e dar uma melhoradinha, mas não ficar naquela cobrança e bater no martelo, porque tem coisa, gente, que não adianta. Você pode se esforçar o tanto que for, você não vai ter um resultado expressivo, porque não está alinhado com você, e tudo bem com isso, tá bom? Então sai desse pensamento colaborativo, dessa crença de que você tem que fazer tudo sozinho. Então a solidão, né, se querer fazer tudo sozinho, problema.
Aí entra como parceria colada ali já a desconfiança na intenção dos outros. E todas essas crenças vão sendo construídas lá no berço, lá nos seus familiares, com a história de vida dos seus pais. Tá? Então essa desconfiança eu tenho que fazer sozinho, porque não dá para confiar no trabalho do outro. Se você quer um negócio bem feito, vá lá e faça você mesmo. Não tem essa vibe? Ninguém vai fazer melhor do que você mesmo fazendo. Se você quer um problema, vá lá e resolva você. Eu não desconsidero totalmente essas frases, mas tudo a gente tem que colocar no contexto e refletir. A gente não pode ser rígido. É aquilo que eu falo, eu sempre coloco um será. Não dá para confiar nas pessoas. Será? É todo mundo? Ó a distorção cognitiva de generalização. Tá? Então cuidado com esse padrão de pensamento que pode ser outra furada. E se você tem essa questão de querer ser bom em tudo, eu tenho quase que certeza, eu não vou falar certeza absoluta porque isso é redundante, né? Que você tem esse padrão de pensamento de que tem que fazer as coisas sozinhos, né? Não é para depender de ninguém, e desconfiança dos outros, né? Fala aí se eu acertei. Se eu acertei, fala é verdade. Fala é verdade, Matheus, é verdade. Comenta aí, é verdade. Deixa eu beber água. Então, vamos continuar aqui. O fato de eu estar falando aqui que você não precisa ser bom em tudo, não quer dizer que você precisa fazer tudo aquilo que aparecer para você fazer bem. Faça tudo bem feito, no seu melhor. Mas você não precisa ser bom em tudo. O ser bom em tudo que eu falo é aquela pessoa que está em alguma atividade, ela quer estar sempre ali nos top 5, nos top 10, nos mais tops, num patamar assim de profissional, de coisas que às vezes não é nem da profissão dela. É essa a prisão, certo? Então vive em paz, fazendo bem feito, para fazer a minha boca, e dando o seu melhor. E aquilo que não tem habilidade, que não está alinhado com o seu objetivo, é muito legal fazer isso, mas qual é meu objetivo? O que eu realmente quero? Isso cabe no meu tempo, que é o recurso mais escasso que eu tenho? Eu estou falando isso para mim mesmo, essa análise, tá? É um processo meu, que eu não acerto todas as vezes, tá bom? Cabe no meu tempo? Isso daqui está alinhado com o meu objetivo ou vai do outro lado? Então acho que é melhor nesse momento, pelo menos, não desenvolver. Então eu abro mão, entendeu? Então lembre, eu não preciso ser bom em tudo, mas tudo que eu pegar para fazer é para fazer bem feito. O que é o bem feito? É eu dar o máximo da minha capacidade laboral, criativa, de esforço, de empenho, de cuidado, de zelo, de execução. Tá? O máximo que eu tenho naquele momento. E se eu não tenho capacidade suficiente para fazer bem feito, e vai ter que me demandar tempo para eu aprender essa habilidade, eu tenho que ver se esse tempo vale o custo, vale eu ter que gastar esse tempo, se isso me distancia ou não do meu objetivo. E se essa distância vale a pena ou não. Tem que ter essa reflexão. Faz sentido isso até aqui? Espero que sim, tá? Continuando. Então é importante também você ter uma base boa para fazer tudo bem. Essa base boa é um autoconhecimento. É você ter tido várias experiências na sua vida, ter passado por várias áreas, ter passado aí por experiências, por campos de inteligência, profissionais, de hobbies diferentes, que vão facilitar o seu processo criativo e o seu processo de solução de problema. Então, ter uma confiança boa, né? Você na sua história foi permitido você explorar, ter riscos calculados, né? Então, tudo isso é importante para você, qualquer função que você desempenhar, fazer bem feito, tá? Então, a pessoa que tem essa base, gente, independente da escolha profissional dela, ela teria bom resultado, porque ela ia focar nisso. Eu tenho que fazer bem feito, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho já recursos, e aí a pessoa cria um método, ela tem uma consistência e ela desenvolve competências, caso ela não tenha método. Eu vou criar um processo, ver um passo a passo, entender como funciona,
Então vou criar um método. Para mim essa é uma parte difícil, para mim outras pessoas têm mais fácil, e para mim a consistência e a competência é mais fácil. A parte mais difícil para mim é o de criar um método, tá? Então essas são as bases e princípios para você conseguir executar bem as atividades que você for fazer, principalmente as que estão alinhadas com o seu objetivo. Por isso é importante você saber o que você quer. Repito, o que você quer realmente para a sua vida, o legado, aonde você quer chegar, tá bom? Já falei, se propor a fazer bem o que você faz, ok? E o que pode, tá? Alguns pontos que podem estar por detrás desse padrão de eu tenho que ser bom em tudo, tá? Uma cobrança, certo? Se achar, muitas vezes pode parecer loucura, né? Mas se achar inferior, então quero compensar, certo? Por esse padrão de me achar inferior, eu tenho que ser bom, tenho que melhorar. Insegurança, por incrível que pareça, pode ser insegurança. Um vazio ali que eu estou querendo preencher, uma busca de algo que eu nem sei o que é, tá? Mostrar para alguém, esfregar na cara, certo? Conquistar alguma recompensa afetiva, no sentido de ter o reconhecimento de fulano de tal, me sentir bem, certo? Ou também, né, pelo medo que os outros vão falar, que está aqui, ó. Na verdade, esse padrão de querer ser bom em tudo também pode estar escondendo o medo de não ser bom o suficiente. Loucura isso, né? Mas eu tenho tanto medo de não ser bom o suficiente, isso me aterroriza tanto. Pare para pensar se isso acontece com você ou não, que eu tenho que me dar meu jeito de ser bom em tudo que eu faço, tá? Então você tem que se indagar da onde que começou a surgir isso, tá? Da onde que começou a surgir isso? E aí seus padrões, você está ligado que seus padrões de pensamento vão ditar a sua realidade, tá? Então será que essa crença, esse medo de não ser bom o suficiente, que pode estar levando essa vontade de querer ser bom demais em tudo, tá ligado a alguma experiência que eu tive com meus pais, na escola, com colegas, com professores, de coisas que eu escutei de alguma figura de autoridade? Vai refletindo sobre isso, tá? Deixa eu ver aqui. E aí tá ligado também, né, com medo que os outros vão falar de você. Eu tenho que ser bom em tudo, porque senão o que vão falar de mim? Né? O que vão falar de mim? Então eu tenho medo do que vão falar de mim. Eu tô com medo de fracassar. Entende? E tudo isso vai gerando uma ansiedade. Inclusive eu cometo muito uma falha de não acabar lembrando vocês. Mas para quem tem as demandas de ansiedade e quer entender melhor do que é a ansiedade, entender que a ansiedade não é uma vilã, que ela é mal, que é para fugir dessa ideia também que causa ansiedade, de se livrar da ansiedade, eu tenho um mini curso Ansiedade Sem Medo. O link está aqui na minha bio, está disponível já para quem quiser adquirir. E lá eu crio todo um processo. Eu crio ali várias aulas, né? Tem várias aulas para você entender o que é ansiedade, como se acalmar, mudar o padrão de pensamento, certo? E técnicas para você ter um manejo dessa ansiedade. E no final de tudo isso, quando você concluir o curso, tem um bônus surpresa lá no final, que é surpresa para quem, e vale a pena, né? Que vale, às vezes vale mais do que o curso todo, certo? Então, se você tem essa questão com ansiedade ou conhece alguém que tem, eu já deixo essa indicação para você dar uma olhada lá. Dá uma olhada sem compromisso, ver o que você acha, e tem uma garantia. Eu sou mesmo, se é de 7 ou de 30 dias. Se você comprar e não gostar, devolver o dinheiro, tá bom? Mas compartilhando isso daqui, tá? Então vou compartilhar um pouco a minha experiência nesse processo, tá? Meu exemplo. Veja só, imagine eu pratico jiu-jitsu há 14 anos, entrei quando tinha 12. Eu fiquei muito tempo parado, porque minha vida foi acontecendo outras coisas, e eu fui dando uma pausa,
certo? Teve um período que eu não conseguia mais treinar porque eu tinha muitos compromissos na igreja que eram todos à noite, então dei uma pausa, porque não dava para treinar, o treino era à noite, certo? Depois veio a faculdade, depois eu mudei de cidade, então eu fiquei muito tempo parado, certo? E eu fui em algumas academias, que eu treinei mais de uma de academia, numa época, na minha adolescência, que eu era da tropa de elite da academia. Entre os alunos ali competia de destaque ali, certo? E nesse período eu tinha essa pressão de ser bom, de se desenvolver e tal. Só que tinha gente que não, que treinava mais do que eu, que estava se encaminhando para viver daquilo, tá? E hoje eu percebo que hoje eu estou voltando a treinar, porque eu coloquei isso como prioridade, eu tenho que voltar a treinar, que eu quero voltar, eu parei na faixa roxa. Se eu não tivesse parado, eu já estava na preta, porque tem muita gente que entrou depois de mim e é mais graduado que eu, pra você ter noção, né? E agora imagine se eu tivesse essa pressão de querer ser bom em tudo. Isso me atrapalhava nos campeonatos, me atrapalhava, porque eu não curti o processo. Eu também toco saxofone, tá? Desde quando eu mudei para Rondônia, eu diminuí, não consegui mais ter aulas. Agora imagine se eu ficar nessa pressão de que eu tenho que ser o melhor saxofonista, eu tenho que estar ali no top. E a gente sempre quer se comparar com os profissionais, né? A gente quer se comparar com o seu colega que faz mais de um treino, que está focando só nisso, ou em alguém que está competindo profissionalmente, num músico profissional. Aí agora eu sou psicólogo. Na psicologia eu quero ser o melhor possível, certo? Então imagine, ó, aí tem, eu também gosto de teatro, fiz parte do Ministério de Teatro, já escrevi peças, já atuei. Imagine eu querendo me desenvolver nisso daí, que tem que ser o melhor ator possível. Eu também desenvolvo alguns trabalhos de serviços artesanais. Eu tenho um micronegócio que não tem nem registro e tal, mas tipo uma microempresa de venda de terço personalizado, que eu até tive que dar uma pausa. Imagina eu querendo ser bom em desenvolver tudo isso. Humanamente não tem como, certo? E no meu processo eu fui percebendo que esse multitarefas, que eu tenho isso, eu sou assim, mas eu estou buscando controlar, estava ligado à minha história de vida, estava ligado ao jeito que eu fui criado, tanto a repetições de padrões, porque meu avô, meu pai, minha mãe, meu irmão é assim, multitarefas, mas também como sendo filho mais novo e meu irmão exigir uma demanda maior devido a um sistema familiar mais complexo, né? Não tem como pontuar muito assim, porque é termos técnicos e tal. E no meu processo terapêutico e de mentoria que eu estou fazendo, eu descobri isso, eu percebi isso. E como eu era o mais novo, muito quieto, não me era dado muita atenção, certo? Porque eu era quieto, não dava quase nada de trabalho, na verdade. Só que então essa ânsia também de querer ser bom em tudo para mim era uma forma de mostrar que eu também deveria ser visto e notado. Isso inconscientemente. Não quer dizer que meus pais foram maus pais. Não, quer dizer que isso foi o que aconteceu, que eles conseguiram oferecer e isso que eu desenvolvi. Hoje, depois do processo terapêutico da mentoria, eu estou conseguindo afunilar mais. Não é fácil para mim ter que focar só em uma questão profissional, tá? Porque eu tenho várias questões, vários campos de estudo, eu tenho vários produtos, várias ideias, e é difícil focar em uma para mim. E tudo que eu quero fazer tem esse impulso de tem que ser o top, já pensa lá e isso aprisiona e acabava não conseguindo ter o resultado. Eu era uma pessoa cheia de potência, cheia de ideia e com resultados que não se comparavam com isso. Hoje tem um processo de mudar. E aí a gente fica numa prisão, né, numa obesidade intelectual de buscar mais. Eu não estou tendo resultado e eu não percebo que o que está me impedindo de ter resultado não é a falta de conhecimento, mas o excesso. E tem que ter mais prática. Mas aí você vai buscando mais conhecimento e vai piorando, certo? Então esse é o cuidado, tá bom? Isso foi a minha experiência. Então eu pergunto isso para você, tá? Você que está nessa vibe ainda, não sei que nível você está, de querer ser bom em tudo, tudo isso, toda essa força que você está fazendo é para mostrar o quê? Para quem? Para quem? Será que realmente é para você? Reflita nesse ponto, tá? Se for ver, eu queria
mostrar para meus pais, ser notado, reconhecido, validado, né? Porque por incrível que pareça, de primeira mão, minha escolha profissional foi dividida. Um dos meus pais, né? Não vou falar o nome. Meu pai ou minha mãe, né? Um apoiou e outro não apoiou tanto. Então já sai com essa ânsia de querer. Por isso na faculdade eu era chato. De me esforçar, e o pessoal fazia pergunta para o professor e eu respondia. Entendeu? Isso tem a ver com o meu processo. Agora, quando eu estou alinhando mais, uma coisa que não é fácil, mas é necessário, o que eu quero, que legado eu quero deixar, onde realmente eu quero focar, esse processo vai acontecendo. Mas é um processo, não é do dia para a noite. Tá bom? Mas eu estava numa prisão. Estou me libertando. Eu confesso, ainda estou usando tornozeleiras. Mas eu já estou nesse processo de sair desse padrão de que eu tenho que ser bom em tudo. É humanamente impossível, gente. Ah, beleza, aí eu quero começar a virar leitor. Aí eu quero ser o melhor leitor que lê mais livros, mas a minha rotina, minha realidade de vida. Tem filho, tem esposa, tem trabalho. Não cabe. Então você sempre vê isso, porque tudo vai ser determinado pelo tempo. Vê realmente as atividades que não tem como sair da sua rotina. Vê quanto tempo resta e vê se essas coisas que você quer colocar nova, quer desenvolver, tem tempo para desenvolver isso. Vai na real, não fica no campo das ideias não. Porque isso daí você acaba se sabotando, tá? Outra coisa também que colabora para essa pressão, né, de querer ser bom em tudo, é a questão social, a pressão social. O processo educacional também já nos coloca nesse padrão ansiogênico. Porque você tem que ser bom em português, matemática, história, geografia, biologia, filosofia, sociologia, artes e educação física, química e física, né? Ensino religioso, e hoje está tendo mais disciplinas de alguns modelos, né, do novo ensino médio. Aí você sai nessa loucura de que eu tenho que ser bom em tudo. Que é errado eu me destacar em uma matéria e as outras eu ficar regular. Nossa, você tá com... Velho, eu tô com nota baixa aqui, média, tem que passar. Porque não é meu campo, eu não gosto. Mas lógico que eu também oriento o seguinte: se permita, não fique fechado, eu não gosto, ponto, acabou. Porque você não sabe, nada é descartar na nossa vida, todo conhecimento serve para tudo. Estranho e legal isso, né? Então, é importante eu não virar as costas, mas eu saber priorizar. Então essa questão social, processo educacional colabora muito. Baixa autoestima também. No processo, quando eu tinha mais fragilidade de saber quem eu era, das minhas potencialidades, da minha autoimagem depreciada, eu tinha mais impulso, porque isso é uma impulsão, uma compulsividade, de querer ser bom em tudo que eu fazia. Certo? Tem uma época, eu já teve uma época que antes de ir para psicologia, na verdade desde pequeno eu queria ser biólogo. Aí depois o pai falou: não, você vai ser biólogo, vai ser veterinário. Eu falei: é verdade, então vou ser veterinário. Mas hoje eu sou casado com veterinário. Eu percebo que de fato eu ia me destacar e ter mais prazer sendo biólogo do que veterinário. Eu acho que eu ia fazer biologia e depois ia fazer veterinário, para ter os dois, certo? Mas teve um tempo, quando eu estava tocando música, que eu queria, falava assim: talvez uma opção profissional é eu virar músico, porque eu gostava, eu gosto na verdade, só não tem tempo no momento, porque eu não tenho prioridade para isso nesse momento. Teve um tempo, quando eu comecei para encenação, que eu pensei: nossa, poderia fazer uma faculdade circense, né? Uma escola de ator, teatro. Acho que aí meu pai doidava mesmo. Pensei já, certo? E na época que eu comecei a lutar, me destacar, eu falava: nossa, poderia virar lutador. Se vocês perceberem, gente, como eu treinava, minhas orelhas peludas aqui, né? Coisa mais ridícula. Você está vendo que essa minha orelha aqui, ó, é diferente dessa. E vocês estão vendo que minha orelha aqui, ó, é meio estourada aqui e meio estouradinha aqui. Essa aqui é mais estourada ainda, certo? Da época que eu treinava para treinar mesmo. Treinei já boxe chinês, Muay Thai, MMA, entendeu? E tinha uma época que eu queria seguir essa carreira e eu queria me destacar, certo? Então, na adolescência isso é normal, que a gente está se descobrindo.
Mas tem gente que está já com 30 anos e tal, e por falta dessa orientação, por ainda estar acreditando nisso que foi te passado, nessa pressão social, nas pendências dos seus pais e no processo educacional, está nessa vibe ainda de querer ser bom em tudo. Isso é um sinal de que você não sabe nada. No sentido de não sabe onde você quer ir. Falta de foco, baixa autoestima, tá? Baixo autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você consegue saber para onde você quer ir, quem você quer ser, tá? E muitas vezes isso é uma busca do quê? É uma busca de que legado? Para preencher que vazio? Por qual motivo? A gente tem que pensar nisso, a gente nada é por acaso, a gente tem uma necessidade oculta. Eu quero ser bom em tudo para quê? Para meus filhos verem e lembrarem da minha mãe, de uma mãe assim, assim, assado, para mostrar qual que é o vazio que você quer preencher, qual que é a busca de sentido disso. É o para quê, o que você está buscando nesse querer ser bom em tudo. Se reflita sobre isso, tá? Aí, tá vendo? Eu cobro muito dos meus filhos para ter nota boa em todas as matérias. Eu vou te orientar o seguinte: não estou falando que não tem que cobrar e o pai tem que exigir boas notas, certo? Mas não só cobrar nota por nota, porque nota por nota significa o quê? Nada. Já foi feito diversos estudos no livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, mostraram que o desempenho profissional não está ligado às notas, nem na faculdade, nem na escola. E na verdade as pessoas que conseguiram desenvolver mais profissionalmente, ter mais sucesso de vida e profissional, são pessoas que tinham ligado mais imaginação, criatividade, mais inteligência emocional e capacidade de relacionamento afetivo melhor, porque isso dá mais liberdade para ela resolver problemas. Pessoas que teve mais experiência. Então, para que cobrar a troco do quê? Vai levar o quê? Qual o objetivo disso? De cobrar só para ter boas notas? Busque entender quais são as matérias que seus filhos mais se identificam, mais gostam, mais têm facilidade. Então que eles busquem conhecer mais elas, não que tem que abandonar as outras, mas que busquem então dedicar mais nelas. Isso uma vez ou outra, em algumas matérias, em 3, você pode colocar um limite. Se em 3 matérias, para desafogar, né? Não conseguir tirar notas tão altas, mas está na média, tem que estar na média, tudo bem. Isso não quer dizer que ele é burro, que ele não vai ter sucesso e que está tudo errado. Entendeu? É essa cobrança que a gente recebe, a gente acredita que é o melhor a ser feito e a gente vai repassando e assim vai gerando um ciclo. Entendeu? Até porque o processo educacional, infelizmente, faz tempo já que está meio ultrapassado. E a metodologia que é utilizada, os conceitos, os fundamentos, não estão se adequando mais à realidade do mundo, da sociedade, do mercado de trabalho. Infelizmente é isso, né? Tem muitas coisas que deveriam ser ensinadas nas escolas e não são, certo? Aqui o Ed falou assim: eu tenho tanto medo de não conseguir fazer do jeito que eu imagino que deixo de tentar. Nem tento fazer, já com medo de fracasso. Isso daí, o medo de errar. Olha o tanto de tento que você colocou aqui, Ed. Você colocou, ó, eu tenho tanto medo de não conseguir fazer do jeito que eu imagino e deixo de tentar. Nem tento fazer com medo de fracasso. O tentar não existe. Ou é feito ou não faz. Não existe o tentar. Existe o fazer ou não fazer. Se você está tentando é porque você não fez. Certo? Porque a gente foca muito no resultado. É aquilo lá, o medo de não fracassar, do que os outros vão falar, acaba me paralisando. E quando eu quero fazer por esse medo, eu quero ir a 110, né? Eu quero ir a 100, de 0 a 100 muito rápido, sendo que eu nem sei o processo, nem conheço o carro direito, e às vezes o carro que eu quero ir de 0 a 100 rápido não dá conta nem de chegar a 80. Entendeu? Às vezes eu tenho que trabalhar esse carro, esse motor não está muito bem preparado para essa realidade. Ou eu arrumo o motor, pode estar com algum defeito, ou eu tenho que trocar o motor. Entendeu? Nessa metáfora. Então a gente tem que se libertar desses padrões. Qual que é o problema do fracasso, gente? O fracasso ensina muito mais do que a vitória, tá? É o fracasso que fortalece. Erre cedo, erre o mais rápido possível que você puder, para você aprender logo. Quantos inúmeros empresários aí de sucesso que faliram outras vezes?
até o Walt Disney faliu, entendeu? Então, coloque esses princípios e questione essas crenças que eu estou trazendo aqui como base para vocês. E construa esse fundamento de autoconhecimento. Saber bem aonde você quer ir, mas principalmente saber bem quem é você. Esse autoconhecimento é uma chave muito importante, tá? E aí, você vai focando, estou falando muito e aí, né? Que vício de linguagem ridículo. Você vai colocando prioridades na sua vida, entendeu? Prioridades. Aí você pode organizar por prazos, momentos. Em alguns momentos você vai abrir mão de algumas coisas ou outras. Então, por exemplo, quando eu comecei mais para a igreja, estava envolvido com muitas coisas, eu priorizei a igreja. Eu tive que abrir mão do jiu-jitsu, entendeu? E hoje eu estou priorizando o jiu-jitsu para voltar a esses pontos, para voltar a treinar, porque me faz bem. Eu estava sentindo muita falta, estava 4 anos parado. Meu consolo era ficar assistindo vídeo de luta, vídeo de posição. Mas eu parei de treinar, mas o jiu-jitsu não saiu da minha cabeça, entendeu? Mas eu tive que dar um tempo. Então às vezes eu tenho que dar um tempo. Faz uma lista das atividades, no tudo que você está se empenhando para ser bom o suficiente, ser bom em tudo. Faz uma lista aí, entendeu? Faz esse exercício depois, assiste a live e faz. E aí você vê se realmente está alinhado com o seu objetivo. Você vai fazer a lista de tudo que você faz e que você está com essa ânsia de querer ser bom em tudo, que eu tenho que desenvolver tudo, até nos hobbies, nas coisas realmente laborais, nas inúmeras atividades que você tem, tá bom? Aí você vai definir o que você realmente quer, qual é o seu objetivo. Aí é outro tema, né? De objetivo a gente aprofunda mais em outro tema, em outra live, certo? Mas aí você vai vendo o que realmente tem que fazer agora ou não, e algumas outras coisas você vai abrindo mão. Eu, por exemplo, eu tenho muitos cursos para terminar. Eu tenho meio um vício de comprar curso. E eu já me falei, ano que vem, esse ano, eu só comprei cursos complementares da minha pós. E não comprei mais curso, nem de hipnose, nem nada. E eu me comprei ano que vem também, eu não vou comprar mais curso. Certo? Vou terminar minha pós esse ano. E vou reforçar o estudo dessa pós. Vou buscar mais conhecimento, ler coisas que eu tenho que ler. Eu tenho conteúdo aqui, muito conteúdo para estudar durante aí um ano suficiente, entendeu? Então eu tenho que dar uma pausa para isso. Uma coisa que eu gostava muito de ver, política. Eu gostava de ver conteúdo sobre política, eu queria estar informado, só que isso estava me fazendo mal, eu parei, certo? Então você vai vendo o que eu tenho que abrir mão, por quanto tempo, pelo menos por 4 meses, 1 ano, uma semana, 1 mês. Porque é muito pesado, né, quando fala assim, às vezes você tem que abrir mão do que você tem que fazer, você não é para fazer mais isso. Mas às vezes é um tempo que você tem que dar. Por exemplo, uma coisa difícil que eu tive que fazer, da minha questão dos terços, esse ano eu não estou mexendo com nada. Falei com a minha sócia, e falei, me dá um ano. Me dá um ano para... Não vou mexer em nada. Eu volto ano que vem. E a gente vê o que vai estruturar. E também eu falei para ela, você também não se sinta pressionada. Se acontecer alguma coisa e quiser dar uma pausa, dá uma pausa. Porque nem eu nem ela estava focado naquilo. A gente tinha muitas outras coisas paralelas. Entendeu? Então, isso é maturidade emocional. Isso é tomada de decisão. Isso é ser adulto. Certo? Então, coloque isso na cabeça. Quando você vai abrir mão de alguma coisa, não é para sempre. É por um período. Para você conseguir seu objetivo. Depois que você conseguir seu objetivo, você vai para outro. E depois de um patamar ali, dependendo de cada objetivo, você vai voltando às coisas que você tinha abrido mão. Eu ainda pretendo, depois que eu estabilizar um pouco mais, a voltar a tocar saxofone. Só que isso eu estou colocando bem mais para frente, porque eu tenho outras prioridades, certo? Porque se eu voltar a tocar, envolve eu ter que comprar outras coisas, porque o sax que eu tenho, né, eu quero comprar um sax que agora existe, né, saxofone elétrico, para não fazer barulho, e esse bicho é caro, então não faz sentido eu ter esse investimento agora, nesse momento, para uma coisa que eu não estou usando. Entendeu? Nem se for para quando eu ficar velhinho, mas eu vou tocar, vou voltar a tocar, tá? E outra coisa que eu te digo, com experiência própria, sem suporte, sem orientação, eu não queria conseguir. Sem os meus processos terapêuticos, sem a mentoria, eu não ia conseguir delimitar o que eu estou fazendo e mudar o que eu estou fazendo, tomar as decisões que eu estou tomando. Não ia conseguir. Sou bem sincero, não ia.
eu ia ficar falando, não, eu dou conta, eu dou um jeito, é que eu sou diferente, é que eu sou especial, do meu jeito vai dar certo, não, os outros não conseguem por causa disso, mas eu vou conseguir. Eu ia estar nesse esquema mental, tá? Então é muito importante o suporte e orientação para mudar esses padrões e para conseguir colocar em prática muitas coisas, certo? Porque isso mexe com a nossa saúde mental, gente. Por isso, né, eu falei de base aqui, né, da base para você tomar decisões do autoconhecimento, para se prevenir da saúde mental. E aí eu tenho, por isso que eu fiz também esse mini curso de saúde mental, tem um mini curso de ansiedade de saúde mental. O de saúde mental é focado para você entender as premissas de como é construído sua saúde mental, o que interfere, para você mapear quando está bom ou não. E dentro do curso eu utilizo 2 atividades práticas que eu analiso, você aplica, eu já analiso, para ver como está a sua qualidade de vida, a sua saúde mental, as áreas da sua vida. E você vai sair de lá já sabendo como se cuidar, como se prevenir das doenças mentais que só têm aumentado e vai continuar aumentando ainda mais. Então, se você não quer cair nesses riscos, nessas porcentagens de adoecimento mental, é importante você ter uma base do que é saúde mental, como construí-la, o que interfere nela, certo? E quais habilidades você tem que desenvolver. E nesse final desse curso também tem ali um bônus, para quando você completar, eu gosto de colocar isso nos meus cursos, que vale mais do que o curso todo, né? Então, o link também está na bio, é só clicar na bio que está lá disponível para você comprar, tá? Então, suporte e orientação para executar as ações que têm que ser feitas. E sair desse ciclo difícil. É um ciclo difícil, gente. É um ciclo disfuncional. Que quanto mais você se esforça para querer ser bom, você não consegue e faz você se esforçar mais, porque você vê que está longe. E aí você nem consegue tirar prazer daquilo que te dava prazer. Começa a virar pressão. Eu gosto muito de jiu-jitsu, mas teve um período da minha vida que ir pro treino era pressão. Nossa, eu tinha que ir porque tinha que depois de vir que o campeonato, que eu tinha que conseguir, que eu tinha que representar, e quanto mais pressão eu colocava, mais cagada eu fazia nos campeonatos. Simples assim, tá? Então a gente tem que começar a ter uma harmonia e um equilíbrio nesses pontos. Você está vendo que tudo isso é causado por uma disfunção passada de geração em geração, por padrões de pensamentos totalmente equivocados e errôneos, tá? Então tá tudo bem ter dias ruins, em dias que você não consegue fluir bem, em não ter o controle das coisas, porque tem coisas que você não vai ter controle para conseguir ficar bem, tá? E você tem que, na verdade, aprender a controlar, né? Não ficar morrendo pelo aquilo que você não controla, mas aprender a controlar aquilo que você consegue, que é o seu impulso e a sua crença de que eu tenho que fazer tudo e que eu tenho que fazer tudo bom. Isso você consegue controlar, certo? Pode ser difícil, mas é possível, tá? Então, quanto mais consciência você tiver desse problema, mapear onde que está a origem, o para quem, o porquê, que vazio, qual é o seu objetivo. Tá vendo que é um questionamento que você tem que fazer para você conhecer. Conhecendo, você passa a conseguir se controlar mais. No meu processo terapêutico de mentoria, foi isso que aconteceu. Tá bom? Então, repito não, né? Eu lembro vocês. Essa live, gente, vai ficar disponível 24 horas aqui no perfil, mas depois você pode assistir essa e todas as outras lives que podem colaborar com essa daqui. Por enquanto está disponível de graça no grupo do WhatsApp. Você entra no grupo do WhatsApp, o link também está na minha bio. Dá uma olhada lá na minha bio, tem várias coisas para você ver. Tá no link que está na minha bio. E você tem acesso a todas as outras lives. Usem e abusem do conteúdo gratuito, tá? Para ajudar vocês a melhorar o que vocês acreditam que tem que melhorar e desenvolver suas potencialidades. E sempre vou estar à disposição para escutar vocês, tá bom? Então essa live era bem diretiva e focal nisso daqui. Então cuidado com essa crença, ninguém é bom em tudo toda hora. O que está por detrás dessa pressão que causa ansiedade e aprisionamento, né, nessa disfunção de querer ser bom em tudo, é um achar que eu tenho que fazer tudo sozinho, é uma desconfiança nas pessoas e está escondendo, né, uma baixa autoestima, um baixo nível de autoconhecimento, um querer provar algo para alguém,
tá? Uma inferioridade, um padrão de insegurança, de querer se cobrar, um vazio existencial, uma necessidade de querer se mostrar, de ser percebido e de conquistar recompensas emocionais. O obrigado, muito bem, o parabéns de alguém, certo? Você quer ver essa competitividade na adolescência quando tem homem interessado em uma menininha e tem tal coisa na educação física. Talvez hoje não sei se está assim, né? Mas na nossa época era assim, né? Os homens, os moleques querem se destacar mais, querem se dar o sangue ali para num padrão de pensamento que tipo assim, nossa, o campeão, quem conseguir ter mais resultado nesse tal esporte, nessa atividade, vai conseguir a atenção e o prêmio. Isso é um padrão primitivo fisiológico nosso, mas na realidade não é tão simples assim que funciona. Então a gente tem que se questionar mais, aprender mais sobre nós e mudar essas crenças. Faça tudo bem. Tudo que você for fazer, faça bem. Mas você não precisa ser bom em tudo. Saia dessa prisão, tá? Alguém tem alguma dúvida? O que vocês acharam da live? Tragam comentários agora, aproveitem, tá? Antes de encerrar. Se tiver alguma dúvida ou querer saber mais, seja sobre o curso de ansiedade ou seja pelo curso de saúde mental, aproveitem, fique à vontade aqui, tá bom? O curso de ansiedade é justamente para ansioso, é direto e reto e eficiente, tá? É impossível você terminar esse curso e não entender mais sobre ansiedade e mudar seus padrões ansiogênicos e diminuir suas crises, é impossível, certo? Lógico que se você não aplicar nada acontece, não é o curso que vai fazer, né? Você aplicar. E o de saúde mental, você sai praticamente ali com os conhecimentos para você conseguir se blindar emocionalmente, para não dar brecha para esses adoecimentos, conseguir mapear quando algum adoecimento estiver acontecendo, seja com você ou pelas pessoas que você ama, né? Além de conseguir mapear onde estão os seus gargalos, onde que estão os pontos fracos a sendo melhorados, certo? E o que fazer para evitar tudo isso e o que desenvolver, né? Interessante. Então é isso, deixa aí. Boa noite, Marina, que chegou aqui. Compartilhem aí. Compartilhem não, né? Tô pensando em outras coisas e falando besteira. Deixa eu ver aqui. Dá um feedback aí do como foi essa live para você. Que chavinha que virou na sua cabeça? Que ponto te marcou mais? Certo? Se fez sentido? Se contemplou o que você queria? Ou se faltou? Fala, Mateus, olha, sei lá, parece que faltou alguma coisa, ainda não virou tal coisa, porque ainda não virou a chave na minha cabeça ainda, porque eu ainda estou pensando assim, 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 assado. Vai, comentem aí, usem, abusem para ajudar vocês, a oportunidade está passando, certo? Eu estou tentando passar a mão aqui, ó, para alinhar minha sobrancelha que está com os pelos tudo solto, né? Acho que eu tenho que cuidar mais da minha aparência, né? Só arrumo o cabelo e a sobrancelha, ó, a estatura não tá enorme. Ai, ai. Será que o delay tá tão grande assim? Ninguém vai falar nada? Me dá um feedback, me dá uma opinião aí, pelo menos aí, o Ed, Aparecida, Rosângela. Quem mais? É isso? Deixa eu ver aqui. Por aqui eu acho que eu posso mapear a demora. Tem demorinha. Foi muito bom, me ajudou a ver que eu não posso me cobrar nem cobrar meus filhos. Essa cobrança
Isso não é crítica, isso é orientação, tá? Que vem, que você passe pelos seus filhos, pode ver que é uma questão interna sua. Eu sempre falo isso para os seus pais, para os pais, e sempre me analiso isso como pai. Eu tenho que perceber se aquilo que eu estou projetando para o meu filho é realmente para ele, o discurso que é o melhor para ele, porque eu sou seu pai assim, ou se não são pendências minhas não resolvidas que eu estou querendo transferir para eles, como se eles resolvessem para mim. Tipo assim, já que eu não resolvi, resolve você. E quem tem que resolver é você, não é eles. Tá? Obrigado, Aparecida. Boa noite. Tá? Irmã com Deus. Beleza? Então, uma viradinha de chave para sair de umas coisas que me causavam muita ansiedade, que causam ansiedade em muitas pessoas. Então, se livre desse padrão, dessa crença que é totalmente disfuncional. Beleza? Mais algum comentário? Vou esperar um tempo aqui para encerrar com vocês. E aí fica o silêncio, né? Nesse delay fica o silêncio. É o silêncio da noite. Hoje foi direto e reto, mas reveja a live, faça os exercícios, certo? As anotações, as indagações, que isso já vai te ajudar a mapear ainda mais e conseguir colocar em prática, tá? O que for necessário para você sair dessa prisão. Daniel, está acabando agora a live, mas você pode assistir no perfil depois, tá? A gravação vai ficar 24 horas no perfil, depois só para quem estiver no grupo do WhatsApp, tá? Vai ter no link. Beleza? Então, boa noite, durmam com Deus, bom serviço para vocês amanhã, e qualquer coisa sobre essa live, outro tema, estou à disposição, pode me procurar. Lembre de clicar na minha bio, ver os cursos, certo? O canal no YouTube, e qualquer coisa, estou à disposição. Até terça-feira que vem.